espero que o telespectador tenha tido a oportunidade de tomar um café, porque nós aqui no estúdio, nada. Isto porque o debate esteve mais quente do que nunca. Foi pena, a Câmara estava desligada, mas eu vou tentar pegar o rastilho e continuarmos com este debate. Afinal, Afonso Oliveira, o negócio é muito mais que memorando, diz aqui o Eduardo Vítor Rodrigues. O que é que move o Estado, o Governo, para tentar retirar ao Norte estas potencialidades turísticas e empresariais? Mas, Ferreira Leite, não posso estar de acordo sequer com a sua pergunta. Vamos lá ver. O Governo tem na frente, no caderno de encargos, digamos assim, não é? E há um bocado falámos nisso aqui, um memorando de entendimento que tem que ser cumprido. Poderá haver ajustamentos, é isso que tem sido feito ao longo deste tempo, tenho que falar sobre isso. Já falámos aqui várias vezes, mas para voltar a essa questão, mas tem que ser cumprido. E, portanto, faz parte desse memorando e o Partido Socialista tem que ter essa responsabilidade de perceber isto. E estão aqui pessoas, Eduardo Vítor, que é do Partido Socialista, que têm que reconhecer isto claramente. Ou seja, há um memorando que define claramente que há empresas que têm que ser privatizadas. Mas há aqui questões estratégicas das empresas, que é preciso também percebermos isto. Há empresas que precisam ser capitalizadas, que o Estado não pode capitalizá-las. Portanto, investimentos têm que ser feitos que não podem ser o Estado a fazer. Portanto, há regras europeias que impõem esta circunstância. E, portanto, o Governo o que está a fazer é um processo de privatização de algumas empresas. Se me disser assim, e se me perguntar claramente se eu gostaria, do ponto de vista teórico, de manter, ou se estou preocupado com algumas questões a esse nível, claro que estou. Ao nível da região estou preocupado com essa questão. Se me perguntar assim, mas a questão da TAP ou a questão da ANA poderá ter aqui alguns efeitos, espero que não, até porque há a nível da Europa vários exemplos de aeroportos geridos por empresas privadas que funcionam muito bem em países muito maiores que os nossos. Não precisamos, podemos ir à Inglaterra, por exemplo, mas há vários exemplos. Oliveira acredita o que lhe digo é assim, acredito nisto. Ou seja, privatizar e gerir um aeroporto não tem que ser uma empresa pública a fazê-lo, nem o Estado. Pode ser uma empresa privada a fazê-lo. Mas já estamos noutra fase. Acredita que o Norte não vai ser prejudicado com isso? Eu estou preocupado com essa questão. Ou seja, eu espero que não seja. Vamos lá ver. Deixa-me pôr a questão nestes termos muito rigorosamente. A matéria é muito sensível e é muito delicada e é muito importante. Não podemos tratar esta questão de ânimo leve. O que lhe digo é que o Governo está num processo de privatização e preocupado, claramente, em defender os interesses estratégicos nacionais. Isso tem que ficar definido. Há regras ao nível, agora não tenho os pormenores, digamos, aqui na nossa frente, nem importa falar sobre pormenores, mas ao nível dos voos, ao nível de questões dos Açores, por exemplo, das questões com as ilhas, com as regiões onde Portugal tem interesse estratégico. Por exemplo, a TAP tem uma importância estratégica muito forte em relação à América Latina. Enfim, há várias questões aqui que vale a pena ponderar. Agora, o que lhe digo é que o Governo tem que avançar com este processo. Faz parte, digamos, do que está perfeitamente definido e enquadrado. Tem que avançar mesmo que prejudique o Norte. Não tem que prejudicar o Norte, não é essa a preocupação. O que eu acho é que o Governo tem que salvaguardar, e o Norte, já agora deixa-me dizer o seguinte, todos nós estamos aqui satisfeitos com a forma como, nos últimos anos, já falámos um bocadinho aqui nisto, a evolução do aeroporto de Sá Carneiro teve, digamos, a cotação até que o próprio aeroporto, em termos de funcionamento, tem tido ao nível dos rankings internacionais de aeroportos. Há aqui vários fatores muito positivos. Eu fico preocupado agora quando o Afonso Oliveira diz que tem receio. Eu não estou a dizer que tenho receio. O que lhe digo é que o Governo... Está preocupado. Não é uma matéria... Não. O que lhe digo é... Vamos ser rigorosos. O que lhe digo não é uma matéria que não me deixe de preocupar. Ou seja, o Governo terá que salvaguardar a questão também do aeroporto do Sá Carneiro, do aeroporto de Lisboa. É uma matéria muito falada ultimamente nos últimos dias nos jornais. E penso que vai fazê-lo. Não tenho dúvida que irá fazer. Agora, se me disser... somos do Norte e, portanto, a questão não é só do Norte, é a questão do país, mas claramente que é uma matéria sensível e que me deixa alerta, digamos assim, não é preocupado, mas com alguma preocupação. Eu acho que isso o trabalho desenvolvido pelo Governo neste nível terá que salvaguardar a importância estratégica deste aeroporto para a região norte. Mas voltando ao tema que era a área metropolitana do Porto, acha que a atual liderança da área metropolitana do Porto e o atual poder da área metropolitana do Porto será suficiente para corrigir aquilo que o Governo não tem em atenção relativamente a este agora, ainda hoje, não sei se vocês viram, mas hoje ou estes dias, o General Ramalhianos, por exemplo, que é uma pessoa suspeita, também tem até um comportamento muito correto nas opiniões que vai dando, eu tenho dele uma grande admiração, dizia, por exemplo, em relação à TAP, em relação a algumas áreas estratégicas, que por ele, eu gostaria que não fosse privatizado, mas se tiver que ser, foi mais ou menos esta a ideia. Ou seja, às vezes a necessidade obriga a tomar decisões que o país, de outra forma, não tinha que o fazer. Isto é importante também referenciar isto, ou seja, a necessidade, a obrigatoriedade de nós
não mantermos algumas áreas que, se fosse outra a nossa situação, podemos mantê-la. Mas em relação à questão da área metropolitana do Porto, deixe-me dizer o seguinte. Esta questão da afirmação regional foi feita na medida do possível nos últimos anos. Eu penso que isto, na minha opinião, não há nada a dizer a isto. Foi o suficiente? O que lhe digo é que o próprio modelo, não temos aqui um modelo de regionalização, não temos um modelo, digamos, de um governo regional, não temos é diferente, não é? É um modelo em que a Junta Metropolitana funciona com presidentes de Câmara, e muito bem, que são eleitos, mas estão ali em representação de cada um dos municípios. É um modelo completamente diferente. Isto não permite uma afirmação que de outra forma poderia ser feita. Então, acho que há aqui algumas desvantagens do modelo que não permite fazer o que podia ser feito a esse nível. Agora, deixe-me dizer-lhe, nos últimos anos, por exemplo, ao nível de algumas áreas metropolitanas, área dos transportes, área do turismo, na minha opinião, poderia ser feito muito mais. Não é culpa das câmaras, nem culpa da Junta Metropolitana, mas é o próprio modelo que não funciona como devia funcionar. Mas houve preocupação, sou testemunha disso, de tentar potenciar a área do turismo ao nível do Porto e da região, envolvendo todas as câmaras da área metropolitana do Porto. Isso eu sou testemunha disso. Aliás, eu tinha competências nessa área e, portanto, sei o que estou a falar. Então vamos agora fugir um bocadinho aqui deste curto-circuito que está aqui e vamos até Felgueiras, um pouco mais longe aqui do centro das convulsões políticas. O que diz um cidadão que vive em Felgueiras sobre esta matéria? Tenho o mesmo receio que qualquer habitante do Grande Porto. Eu acho que hoje em dia 60 km... Tem receio da área metropolitana do Porto? Ou tem receio destas coisas que estão previstas a acontecer? Sabe que Felgueiras tem estado, principalmente nos últimos 25, 30 anos, tem estado mais preocupado em trabalhar e ganhar dinheiro do que propriamente com essas tricas que andam para ir para Lisboa e para o Porto e não sei o quê. Mas a indústria em Felgueiras é uma gente trabalhadora. Não os sapatos já desapareceram um bocadito e tal. Estão a reaparecer, houve uma reestruturação, uma diversificação, uma aposta na qualidade e se calhar hoje compete-se mais via diferenciação do que via preço. Então o Presidente da Câmara é o culpado disso? Não, o Presidente da Câmara não tem nada a ver com isso. O Presidente da Câmara pode promover a indústria local, pode gerir melhor o bem público, que é o Conselho, mas não influencia na atividade económica. Pode ter um papel de organização da atividade económica, que é uma coisa que não existe em Felgueiras, não é? Porque em Felgueiras, se reparar bem, não existe nenhuma área industrial. Por isso é que o senhor é candidato. Bem, mas falaremos isso noutra altura. Com certeza. Não, mas em relação... Mas continuamos em Felgueiras. Se formos falar de Felgueiras, em relação ao sobre a área metropolitana. E com um ano e tal de trabalho, já podia estar aqui 3 horas ou 4 a falar consigo sobre Felgueiras. Mas sobre a área metropolitana, isto é o resultado do ponto a que chegamos, não é? Eu acho que ninguém gosta de abdicar de soberania, de serviço público, quando não tem necessidade disso, porque o serviço público, se tivermos dinheiro para o sustentar, é sempre bem-vindo. Não é? E a proximidade e a qualidade do serviço ainda melhor. Agora, o problema é quando não se gere bem o bem público, quando não se gere bem a causa pública, quando se leva o país a uma situação de bancarrota, quando se andou a mentir aos portugueses durante anos e anos e anos e anos e anos, a esconder a própria dívida. Eu recordo eu recordo bem, que eu, graças a Deus, tenho boa memória, algumas declarações de ministros de Economia socialistas do governo Sócrates e até do ministro das Finanças em 2008, que Portugal tinha passado ao lado da crise. Portugal passou ao lado da crise. Portugal era um exemplo de sucesso. Já estava na retoma. Decretou o fim da já crise estava na retoma. O Luís está a ser seletivo hoje. O Santana Lopes fez uma conferência de imprensa ao lado do Vítor Constâncio a dizer eu decreto o fim da crise. E agora estamos a falar de coisa nova. Agora vem falar de Vítor Constâncio. O Luís é uma coisa interessante hoje. O Luís é uma coisa interessante. Não, eu percebo-vos enquanto vocês falam dos últimos anos ninguém vende anéis. Esquecem o colapso que o país tem neste momento. Eduardo, ninguém vende anéis se não tiver na iminência de cortar os dedos. Isso não é verdade. E eu, entre os dedos e os anéis, prefiro perder os anéis. Agora, o que diz respeito ao aeroporto e estas estruturas que temos, eu pessoalmente, e eu quero sublinhar uma coisa aqui que quero que seja e que fique para o futuro do programa. Que às vezes as pessoas pensam, está ali uma pessoa em representação do CDS. Eu não estou aqui em representação de partido nenhum. Eu estou aqui como Luís Miguel Nogueira, como cidadão português, contribuinte e preocupado, como acho que os outros todos também estão. Agora, todos nós temos a liberdade e a opção de ter preferências e ideologias políticas. Portanto, eu quando estou a falar não estou mandatado por nenhum partido, nem por nenhuma ideologia, nem aprisionado por ela, e acho que nenhum de vocês também está, por aquilo que eu já reparei.
A questão toda aqui, e esta é a minha opinião pessoal, não é a opinião do Governo nem a opinião do CDS. Quando se gere bem, quando a parte pública gere bem, deve ser mantida. Quando gere mal, tem que ser corrigida. Eu não tenho dogmas ideológicos, eu não acho que tudo tem que ser público, isso é para o PCP. O PCP acha que, se for mal gerido, bem gerido ou mal gerido, tem que ser sempre público. Nem que o contribuinte pague. Porque depois, quando é mal gerido, quem paga é o contribuinte, quem paga são os nossos impostos. Portanto, eu como pago impostos, e bastantes. Ainda bem. E sei aquilo. E todos nós aqui acho que pagamos bastantes impostos. Somos bons contribuintes. Eu pago poucos. Mas devia pagar mais. Não diga isso à frente do inspetor tributário, pode ter problemas. Não tem problema. Mas pronto, a questão toda aqui é o seguinte: então, se o nosso dinheiro dos contribuintes está a ser mal gerido, está a ser desperdiçado, não vamos fazer nada sobre isto. Sim, mas o que está a ser feito é o mais correto. Será que ser privado é mau? Mas agora já estamos a adivinhar o futuro. Vai ser gestão privada, vai ser uma desgraça. Não é? Ou então vai tudo para Lisboa, a gestão vai tudo para Lisboa? Não, o que se está a falar é a importância da área metropolitana do Porto, da Junta Metropolitana, se está a cumprir o seu papel, se não cumpre mais porque não pode, porque a lei não permite... Isso é uma resposta de 5 segundos. Então, o que é a área metropolitana do Porto? O Albino Almeida navega noutras áreas e se calhar tem uma visão mais diferente. Aliás, são 4 opiniões diferentes aqui à volta, não ligado a partidos, embora cada um jogue onde quiser. Albino Almeida, no campo educacional, no campo da cultura, mais na educação, que é a sua área, a área metropolitana do Porto tem-se feito notar ou nem por isso? Olha, deixe-me dizer-lhe que nessa matéria a área metropolitana do Porto tem vindo a afirmar-se. Ela tem hoje nos municípios à volta, todos os municípios têm afirmado espaços de educação e cultura. E é para mim, é dessa área, é daí que eu quero olhar os problemas e estar nas tertúlias, não nesta somente, que tenho todo o gosto de estar, mas noutras. Eu tenho uma visão que é muito pragmática, percebe? Porque na finalidade há aqui há resultados que nós temos que olhar para eles e ver. Nós temos hoje, o que nunca aconteceu até agora, tantos prémios internacionais para investigação entregues a jovens portugueses licenciados. Isso deve-se a uma coisa. Deve-se ao facto de nós termos conseguido levá-los o mais longe possível até o ensino secundário e ao ensino superior. Eu não vejo nenhum drama em que os nossos jovens possam optar por ir ao estrangeiro, recolher experiências, fazer outro tipo de formações complementares às universidades, mas eu só entendo que isso possa ser assim e frutuoso para o país se eles, para recolher essa experiência, a vierem aplicar em Portugal. E é por isso que eu preciso mesmo de pensar em política de maneira completamente diferente da que vejo pensar até aqui. Se calhar vou ser sempre um desajustado, mas eu prefiro ser desajustado, repare. O Marx, eu nunca fui marxista, quero dizê-lo, com toda a franqueza, e prezo muito isso. Enfim, ninguém é perfeito, eu prezo muito isso. E a verdade é esta. Agora, eu tenho a noção de que ele disse aos proletários de todos os países para se unirem, quem se uniu foi o capital. E em boa verdade o que nós temos foi um problema dos bancos que virou uma dívida soberana. Há sobre isso muita coisa bem escrita, e nós temos hoje todos os portugueses, do mais velho ao mais novo, do mais formado ao menos formado, temos a ideia de que para que alguém viva a crédito, alguém está a poupar. Alguém poupou para que outros vivam a crédito. Quem poupou, põe de lado, empresta e os outros vivem a crédito. Já disse no outro programa e volto a dizer. Há uma grande cortina de fumo e hoje gostei muito de ver o Presidente da Comissão Europeia chamar a atenção de que os países do Sul tinham alguma razão para não ficar tão contentes assim com o que tinha sido alcançado na Europa. A minha surpresa foi ver o Primeiro-Ministro achar que já podemos estar mais satisfeitos. Isso é que me preocupa, porque eu tenho absoluta certeza que o Afonso Oliveira, tal como eu, quando diz estou preocupado com certas coisas, o está genuinamente. Só que, de facto, o que eu vejo são coisas que me deixam perplexo, que é, nós devíamos, sinceramente, estar hoje com um discurso que é este. Não é mais possível trabalhar um modelo de desenvolvimento de nenhuma cidade como foi trabalhado Gaia, à semelhança do que aconteceu com o país. Ou seja, não é mais possível pensar naquilo que nós ouvimos ao longo de muitos anos, da dívida virtuosa.
A mãe das minhas filhas foi aluna da Universidade de Economia do Porto e todas as entidades, alguns passaram pelo governo, ensinavam o princípio da dívida virtuosa. Isto é, o Estado precisava de investir, o país atrasou-se durante muitos anos em que o Salazar estava a poupar para ter uma meia, mas depois quando precisava de ir à meia ela não chegava para coisa nenhuma, não é? E portanto o país viveu assim uns anos. E, em determinada altura, a Europa foi-nos dito, eu recordo-me, tenho memória, e portanto não me podem enganar agora. A memória da Europa é que nós agora íamos deixar de ter dívida e estávamos todos no mesmo espaço económico. Se falhou alguma coisa tem que nos explicar melhor. E portanto, o que acontece é que nós passamos a ter dívida virtuosa, passamos a ter que andar mais depressa. Até tivemos fundos europeus, isso é outra história que também ninguém quer lembrar e eu também não faço questão de a lembrar. Mas vieram fundos europeus que era suposto nós andarmos mais depressa. A páginas tantas fizemos investimento com base em endividamento. Fazia-se agora, usufruía-se agora, pagava-se a prazo. Eu devo dizer-lhes que acho uma coisa extraordinária. Eu que nunca tive metro, que vinha estudar para o Porto, de autocarro no 84, tinha que andar a pé para o Monte da Virgem para depois vir aqui para a Rua da Alegria. Acho extraordinário que as minhas filhas já puderam usar o metro. Porque é que elas não vão pagar durante mais 20 ou 30 anos já o estão a usar? Esta estupidez, desculpe-me a franqueza, de dizer, vamos deixar dívidas aos nossos filhos, caramba, mas também lhe deixamos um mundo tão melhor do que o que nós tivemos, porque é que eles não vão pagar um bocadinho disso? Agora, o que já toda a gente percebeu é que isto tem que ter conta, peso e medida. E a lei dos compromissos, é o limite que se percebe a intenção, que é, eu só posso fazer protocolos ou andar a prometer arroz a 5 escudos quando tiver 3 escudos de lado em casa para oferecer o arroz a 5. Isso eu percebo. Agora, vamos lá ver se nós nos entendemos porque é que isto nasceu. Não é? A própria Comissão Europeia dizia ontem, o seu Presidente, Angela Merkel, nós hoje temos mecanismos que não tínhamos antes. Então, se a União Europeia reconhece que tem mecanismos que não tinha antes, que aprendeu a gerir esta crise desta magnitude, então tem que ser um país como nós, pela bodega de 80 mil milhões de euros, que é um bocadinho mais do que eles nos emprestaram, comparado com o buraco que a Espanha já tem. É isso que nos há de fazer desistir de 900 anos de história e dizer, calma lá, calma lá. Desculpe, doutor Afonso Oliveira, tenho muito respeito por si, mas discordo totalmente e tem que me dar... Não pode discordar porque eu não disse nada. E tem que me permitir que eu acredite tanto no que digo como ao ser acredito, eu já percebi naquilo que eu disse. E, portanto, eu acredito no que estou a dizer. Acho que o país há muito tempo prescindiu de uma coisa que eu prezo muito, chamado patriotismo. É preciso dizer assim, nós somos um país com 900 anos. E não podemos ser tratados desta maneira, porque o que nós estamos a ver é que a União Europeia nos obrigou a fazer o quê? A passar a energia para os chineses. A TAP e a ANA para um colombiano, ou lá o tipo que até fala bem português, que já treinou. A fazer isso? Sim, pelos bichos é o que me dizem, está no memorando a gente tem que fazer. Foi a União Europeia que obrigou. Não, a União Europeia, o Banco Mundial... Sim, pronto. Mas a minha posição é esta, qualquer que fosse o resultado, o que eu queria falar de educação era isto. Nós temos hoje um conjunto de jovens a abandonar o ensino superior. Tenho, aliás, que dizer aqui também um homem que esteve em Gaia, que deixou provas em Gaia, que eu espero que continue na área social do governo, por alguma lógica no governo, que é o Marco António Costa, bem, tem vindo reunir com a FAP, porque estão estudantes a desistir. O país tem a noção do que está a perder. O país tem a noção que esta semana serão resultados sobre a educação que justificam que quem chegou às universidades chegou por mérito, esforço e rigor. O país tem esta noção. É que a gente pode dizer mal de tudo. Em 38 anos de democracia podemos dizer mal de tudo. Mas não podemos dizer mal de tudo. Mas temos é, como dizia há bocado o Afonso, com seriedade. Vamos olhar para os números, vamos olhar para a realidade. Portanto, nós temos hoje aqui um caminho que é absolutamente essencial, que é o caminho da qualificação. Já disse o que eu acho que o Porto pode ser em relação aos estudantes e a muitos estrangeiros que vêm aqui, porque quando as nossas universidades têm alunos estrangeiros, estão a exportar, também é exportação. Também é valor acrescentado. Além do capital social, que significa ter muitos alunos no ensino superior, que é preciso contabilizar também, não é? É preciso contabilizar diretamente o que entra de divisas quando temos cá alunos de fora a estudar na nossa área metropolitana. E, portanto, aquilo que eu aqui pretendi chamar a atenção foi que hoje, ontem e bem, foi lançada a questão do ambiente, que é uma questão que também não escapam às nossas cidades. Nós temos aqui manchas de verde e de ambiente que não estão cuidadas na lógica de que falava há bocado o Luís. Porque Felgueiras tem um contributo fortíssimo para esta mancha imensa que é o Norte. Tem um vinho verde excepcional, tem um calçado excepcional, tem margens de têxtil excepcional, regeneradas por um plano do Dr. Cadilho, que eu não me esqueço, na altura em que foi a crise
análise do Val do Ave, houve um plano que era o PCDED para o Val do Ave. São esses planos que foram para o PCDED, para o calçado, que estão hoje a dar resultados. E é isto que eu acho que no país é mau. Nós olhamos para trás 6 anos para achar que foi tudo mal os últimos 6 anos. Permito-me discordar. Eu acho que a partir de 2009 nenhum primeiro-ministro devia ter aceito fazer governos minoritários. Já se percebeu que davam muitos problemas como está a dar este. Não é? Ainda hoje se percebeu ouvindo o Dr. Paulo Portas, mas é preferível ter soluções maioritárias do que minoritárias. Mas os primeiros anos, a primeira legislatura do engenheiro Sócrates deixou muitas pontes para o futuro, como antes outros ministros já tinham deixado. Como o Veiga Simão deixou precisamente o que nós temos aqui hoje em matéria de ensino. Não é? Foi Veiga Simão que lançou a primeira lei de 72, lançou o ensino que nós temos hoje, quer se queira, quer não. Depois foi enxertado, mexeu-se, o Roberto Carneiro pôs lá a lei de base em 86, mas no essencial havia uma linha. Enquanto os portugueses não acordarem, e já o disse aqui no outro programa em que estive, uma linha estratégica para o país, um rumo estratégico, tem que ser defendido na Europa. Tem que ser defendido na Europa, esse rumo estratégico para o país tem que ser defendido na Europa e depois tem que ser servido a nível autárquico. Terminando. Junta Metropolitana do Porto, Ambiente e Educação. Nós temos imensas potencialidades nesta área, nesta região norte. Não há ninguém de Bragança, de Vila Real, do Douro, que não pense, quando pensa em norte, não veja quase naturalmente a capital no Porto. Não há volta a dar. Portanto, quem for líder no Porto, na Câmara do Porto, tem aqui responsabilidades acrescidas. Eu acho que o Dr. Rio, com quem tenho uma relação, estima pessoal, que na área da educação fez também um bom trabalho. A única o que eu lhe notaria é que não conseguiu, por várias razões que agora não importa avaliar, não conseguiu. E, portanto, toda a gente percebeu que é necessário que no Norte, nesta Câmara, volte a estar alguém, não é? E quem vier, ou se quiser de outra maneira, em termos de exigência de cidadania, quem ganhar a Câmara do Porto nas próximas eleições tem que sentar-se com os outros todos à volta e dizer ou nós crescemos juntos ou ninguém crescerá sozinho. Este é que é o ponto. Porque há virtualidades na Maia, em Gondomar, em Gaia, no Porto, toda esta grande zona. Isto é fundamental. Em alguns setores, como sabe, isto é fundamental. Foi criado de turismo e da educação. Há muita massa crítica que as universidades estão a colocar cá fora, em várias áreas, que estão a colocar cá fora. Muitos jovens de altíssima qualidade, que é preciso que uma área metropolitana os possa aproveitar em várias áreas. Nós temos a agricultura a desenvolver-se quase que nem se dá conta. Temos hoje um conjunto de áreas económicas, como dizia o Luís, e é verdade, como dizia o Galileu, e no entanto ela move-se. Quer dizer, enquanto a gente está aqui nestas coisas, há gente a trabalhar na agricultura, no vinho, no calçado. Não se dá conta, dá-se conta. E isto tem que ser trabalhado numa lógica mais ampla. Com fortíssimas... Peço desculpa, só para terminar. Com fortíssimas... Com uma perspectiva que tem que ser esta. Complementaridade. No dia a seguir às eleições... Ganhe quem ganhar. E eu espero que ganhem em cada local aqueles que estão melhor colocados. E acho que nós todos conseguimos perceber que o povo vai ser muito exigente. Agora, os que estão colocados não são os que vão fazer muitas promessas. Por isso é que eu acho que o Presidente Menezes, intuitivo como é, só está a falar do bolhão. Porque ele sabe que se fizer muitas promessas, agora ninguém vai acreditar. Porque o país já não está para promessas, nem para uva a pataco, nem para pão a pataco. Não está. Porque sabe que vai ter que pagar. E isso foi um ganho que todos tivemos. Agora, não nos dá o direito de estar sempre a olhar para trás. É preciso olhar para a frente. E há muita gente que, a propósito dos erros do passado, olha para a frente como se amanhã não existisse. Isso é absolutamente lamentável para um país com 900 anos de história. 30 segundos para dizer o seguinte. Há coisas que concordei consigo, há coisas que discordei. É difícil falar sobre todas em 30 segundos e muito mais porque ele abarcou muitos temas. Quer dizer, falou de vários temas da educação, enfim. Mas há aqui uma questão que disse que não posso deixar passar. Porque é assim, nós quando analisamos o passado pensamos no futuro, não podem dizer, por exemplo, que a dívida soberana resulta dos bancos, ou o excesso de dívida dos bancos. A dívida soberana resulta do excesso de dívida dos Estados. E esse é que é o problema que a Europa tem. Não é um problema de Portugal, é um problema da Europa toda. Como, aliás, sabem, a Espanha está com problemas gravíssimos desse nível. Porquê? A Itália também está. Em 2009 apostem tudo, invistam que é para a economia não cair. 15 dias depois mudaram de opinião e nós mas eu, nessa altura, estava em desacordo com essas medidas. Eu estava em desacordo, então, por uma razão. Levanta-lhe o meu chapéu. Políticas de excesso de crédito. Mas não era geral. Repara, essa sua base foi ouvida em Bruxelas. Isso faz sentido. Não, Bruxelas
Bruxelas não é culpada disso tudo. O que se passa aqui, há excesso de endividamento nos países e é preciso reajustar. Pois. E a dificuldade é essa. Pois. A dificuldade é essa. Ora bem, Estamos aí, plenamente, nem sequer estamos em divergência. Esta clarificação era essencial. Porque daqui a bocado estamos a falar vamos dar a oportunidade agora aqui ao Eduardo Vítor, que ele está aqui cheio de apontamentos. Só para ter regiões tem que chegar ao mundo. Só para justificar estar cá na segunda parte, senão não justifica, passo completamente à margem e depois, exatamente. Não, repara, eu gostava de recentrar a questão. Nós só temos um conjunto múltiplo de questões a serem tratadas nisto porque o ponto de referência é a área metropolitana. E a área metropolitana tem a obrigação de trazer à discussão uma multiplicidade de temáticas que são quase todos os pelouros dos municípios na sua interligação metropolitana. E, portanto, esta diversificação é importante. Agora, eu centro a minha intervenção de novo numa questão que para mim é central, que é a defesa política do Norte e a defesa política da área metropolitana. E repare aquilo que numa leva em cerca de um ano o Norte vai perder na totalidade ou em grande parte, se não na totalidade, numa grande parte. RTP, Estúdios de Monte Virgem, a quem hoje o Dr. Menezes, relativamente aqui ao assunto, o Dr. Menezes já disse que bateria os pés com violência, foi a expressão, por se tratar de um crime de lesa majestade ao Norte. A reboque Antena 1, a reboque a Lusa, o terminal de Cruzeiros de Leixões, o aeroporto de Francisco Sá Carneiro. E a ANA, a reboque, se quisermos pela lógica de gestão do aeroporto de Francisco Sá Carneiro, porque não era necessário que a ANA e o aeroporto fossem necessariamente o mesmo assunto. E depois eu não sou sensível ao argumento do Luís Nogueira quando diz que o que é mal gerido tem que ser privatizado ou não pode ficar nas mãos do Estado porque se é mal gerido, é mal gerido. Bem, a EDP era mal gerida. A EDP dava lucro. A PT era mal gerida, a PT dava lucro. O terminal de Cruzeiros de Leixões, deixe-me. O terminal do Cruzeiro de Leixões, que dá lucro, é mal gerido. O aeroporto de Francisco Sá Carneiro, que transformou o turismo na região, é mal gerido. Mas o PS, não se esqueça que o Partido Socialista foi deixe-me já vou ao Partido Socialista, já percebi. Maneira como essas coisas. Agora, a questão é esta. Vai desaparecer, vai eclipsar-se. E se surgir lá... Desculpa, Eduardo, mas deixe-me acabar, só para justificar a minha segunda parte. E se surgir na RTP um canal do Norte, um grande canal do Norte, que faça o trabalho como deve ser? Sim, nós estamos no Natal e, portanto, podemos todos acreditar no Pai Natal, mas, bom, enfim, eu no Pai Natal, há de me perdoar, com os cabelos brancos que já vou tendo, já tenho dificuldade no Pai Natal. Como é evidente, quer dizer, isso faz-me lembrar o centro multimédia em que muitos acreditaram para o Monte da Virgem e que provavelmente alguns defenderam na Assembleia Municipal, se calhar o próprio Luís Nogueira, e que está lá plantado em eucaliptos e em sobreiros. Bom, enfim, eu acho que essa coisa de o que o Norte vai perder é uma coisa absolutamente brutal, que toda a gente já percebeu, que é uma preocupação de toda a gente, de todos os partidos. E o que eu estou a tentar dizer não é chamar careca a ninguém. O que eu estou a tentar dizer é não tem... pois, com certeza. E aí com rigor. Não tem havido líderes regionais. Não tem. E essa é uma questão muito óbvia. Desde Fernando Gomes morreu a Voz do Norte. Não, com certeza que não. Rui Rio, com certeza que não. Não tem havido líderes regionais. Confirmação das questões regionais. A questão é que é difícil. Não quero falar da questão sensível. Mas eu gostava da segunda questão do Afonso, que é pelo menos dizer... Não é uma questão de interromper, é só eu permitir-me ter metade do tempo que vocês já tiveram. Cada um. Metade de todo. Agora, a questão da... Eu sou muito sensível à questão do Partido Socialista e da responsabilidade. Eu sou muito sensível. E ao memorando. Sou muito sensível. Mas eu também sou sensível a uma coisa, que é os contextos eleitorais responsabilizam quem ganha as eleições. E aquilo que nós esperávamos do PSD e do CDS era que trouxesse uma visão para além do memorando. E em alguns domínios, de facto, o PSD e o CDS têm ido muito para além do memorando. Mas em quê? Em quê? Olha, nas políticas fiscais, por exemplo. Sim, então. Porquê? Explique porquê, Eduardo Vítor. Porque não conseguem cumprir o déficit, porque não conseguem cumprir o déficit. Repara, Eduardo Vítor, não cometa o erro que comete o Partido Socialista aqui nesta discussão. Que é, não quer cortar a despesa. Não quer cortar a despesa. Não, mas onde é que o Partido Socialista diz isso? Não quer cortar a despesa. Essa tónica paternalista, não venha com essa conversa. É uma tónica paternalista, parece que o Partido Socialista é um partido que tem duas fases. Não quer cortar a despesa, não quer aumentar os impostos, quer que se cumpra o déficit. Esquizofrenia política é complicado.
Não, esquizofrenia política. É o que está a acontecer com o Partido Socialista. Esquizofrenia política foi o PSD é ter mandado o governo abaixo com um conjunto de promessas que estão no YouTube, que estão nos registros da RTP e que não foram cumpridas em absoluto. Portugal e o Partido Socialista teve essa responsabilidade. Não vale a pena falar muito desse passado. Que o povo já julgou, esse passado é muito importante para nós. Julgou, e que vocês estão a fazer de uma forma mas não vale a pena. Não pode dizer que foi além daquilo que estava no memorando. Não foi além. Foi completamente além. Mas como é que foi além se não se conseguiu cumprir ainda os objetivos? Pois, mas esse é o problema do equívoco. É fácil de explicar. Explique como é que se fazia. Olha, não sou eu que lhe explico hoje, explicaram-lhe várias pessoas à saída da concertação social porque é que não foi cumprido. Porque não há procura. Há empresas para quem já o problema do endividamento ou do crédito não é problema. Se vamos discutir isso, é uma matéria muito... Precisamos de tempo para discutir uma coisa dessas. Não, precisamos, mas a pergunta foi feita por si. Eu tenho que responder no tempo útil do... Ou seja, nós temos neste momento um problema de procura interna que leva os patrões a pedir um aumento de salário mínimo. À saída hoje da concertação social, os patrões hoje a pedirem o aumento de salário mínimo. Ou seja, a questão do memorando está a ser utilizada que não fale sobre como memorando, instrumento... então falo numa outra coisa diferente. Portugal não tem capacidade de se financiar nos mercados internacionais. Precisa de dinheiro. Não consegue ter rendimento suficiente para pagar as suas responsabilidades. Como é que faz isto? Olha, Portugal tem uma série, como sabe, tem uma série de entidades que nos financiam. Os tais 78 mil milhões de euros. Afonso, se não temos financiamento, como é que fazemos isto? Afonso, deixe-me invocar o José Régio. Deixe-me invocar o José Régio. Se eu soubesse como é que se faz em absoluto, eu não estava aqui, estava no Palácio do Belém ou estava noutro sítio qualquer a decidir. Agora, eu não sei exatamente como é que se faz de forma macro tudo. Agora, uma coisa, permita-me que lhe diga, eu sei que não é por aqui. Então por onde é que é? Afonso, eu sei que não é por aqui. E o que eu espero é que quem esteja no governo opte por soluções que não nos leve, passado meio ano, a ter que aumentar mais impostos porque as expectativas foram diminuídas. Eu disse aqui há 3 semanas, e o Afonso, e ficamos com essa questão em cima da mesa, daqui a meio ano nós vamos estar aqui a testar, se Deus quiser, estaremos aqui a testar as previsões do Orçamento de Estado. 16,4 taxa de desemprego, 0,9, nada vai bater certo. É difícil, não venha com essas previsões, assim, tentar acertar por essa via. O que lhe digo é assim, é difícil. Não. O que lhe digo é assim, é difícil. O caminho é difícil. O aumento de impostos foi uma necessidade. Não foi por vontade, mais uma vez é uma necessidade. Não foi por vontade pessoal, não foi por vontade do governo. Não foi por vontade do governo. Não é uma questão ideológica. Desde David Justino em 2003, isso é educação, desde David Justino em 2003, o Ministério da Educação teve 5,5 até ao ensino secundário, 5,5 mil milhões de euros. Sempre teve. É olhar para os orçamentos. O exercício que ele propõe, que eu também proponho, aqui, como um ensaio de resposta a uma pergunta, como disse, estava para aí 10 programas, é muito simples. Porque é que se consegue governar a educação há quase 10 anos com 5 mil milhões de euros, provavelmente menos bem a saúde, porque estamos a envelhecer e a segurança social. Se nós olharmos por setor, nós se calhar chegaríamos à conclusão de um outro problema. É que, como muitos dizem, e são economistas insuspeitos, o Estado, nós conseguimos trabalhar para manter este Estado Social que há anos não mexe no valor absoluto daquilo que é orçamentado. E há muitas, e há uma coisa que o Sr. conhece melhor do que eu, porque é gestor também, o Luís, que é as chamadas ineficiências. Há muito a fazer na saúde, na educação, em matéria de ineficiências. Ou seja, é possível, se calhar, chegar aqui e dizer assim, nós comprometemos em não gastar nos próximos 5 anos, 10 anos, comprometemos a não gastar em valor absoluto mais em educação. Vamos trabalhar dentro em melhorar as eficiências. Mas não nos mexam aqui. E na área da saúde, porque o problema que tem, Sr. Doutor, é o problema de ter pessoas a envelhecer e pessoas a ficar desempregadas. Mas é uma realidade que o país vive. Não, mas é que o país... Ó, Sr. Doutor, sabe o que é que vai acontecer? Já falámos aqui sobre o que é que vai acontecer? Um apodrecimento da democracia, porque está a ficar em causa o próprio regime. Sabe porquê? Mas então deixe-me só terminar, telegraficamente. Se for possível chegar à beira dos portugueses e dizer assim, meus amigos, a educação durante 10 anos tem que viver com o que viveu até agora nos últimos 10. A segurança social não pode viver porque há pessoas a envelhecer todos os anos. A saúde também não, porque há pessoas a ficar mais velhas. E há um fatorzinho que esse é o que nos está a atrapalhar, Sr. Doutor, e sabe isso tão bem como eu, que é economia. Não há economia. E, portanto, todos os dias as soluções passam por despedir mais pessoas, por mandar mais pessoas. Até passou ontem, veja bem, por esta coisa simpática que é, recebes RSI, vais trabalhar.
Eu preferia que dissessem aos do RSI, tens aqui um trabalho social, ou aceitas o trabalho, ou perdes o RSI. Agora, mandar trabalhar por 125 euros uma pessoa, acha isto normal e tendo tanta gente a procurar emprego como tem hoje, doutor, com 1 milhão. Há aqui coisas que têm que ser feitas de outra maneira. Assim, não é assim. Por 125 euros. Não, ou 105 ou se quiser menos. Desculpe lá, Luís. Essa não consegue. Ouça, vocês podem achar que sim. Não precisamos ter dúvidas sobre isso. Não, e podem defender programas. Não, mas podem defender programas destes e têm até legitimidade para os aplicar. Agora, ninguém percebe como é que nós no passado tínhamos alguém que dizia assim, eu não quero trabalhar na escola, sabe, porque eu prefiro estar pelo desemprego ou prefiro estar com o rendimento mínimo. E eu acho que o sistema devia dizer assim, não, tem aqui uma oportunidade de trabalho e de ganhar 400 ou 500 euros, deve aceitá-la. Isto é outra coisa. Agora, estar a dizer às pessoas, há trabalho social para fazer e vão ser estes que vão fazê-lo e os outros que estão desempregados, casais desempregados, não têm hipótese de trabalhar por um salário digno. Isto é uma política social? Isto é sério? Isto resolve os problemas do país, Sr. Doutor? Eu acho que não resolve, sinceramente. Eu acho que não resolve. A questão não pode ser tratada assim. Está bem? Podemos voltar à questão, mas eu gostava que voltássemos lá, porque muita gente lá fora que nos estiver a ouvir, estar a pensar como eu. Se me derem espaço para falar sobre isso. Se calhar desincentivo ou abuso de certas pessoas recorrerem a esse rendimento não há abuso. Não queira viver com 100 e tal. Você disse que pagava muitos impostos, deve pagar para aí por 100 tipos que vivem do rendimento, não tenha problemas com eles. Agora, dê-lhes uma coisa. Pode acontecer querem trabalhar, trabalham. O pior que pode acontecer a uma sociedade é iniciar um processo de xenofobia social. Xenofobia social. Mas não é essa a questão. Não é o Luís nem é o Afonso, é quem ainda hoje no Parlamento disse que havia beneficiários da RSI com aeronaves e barcos estacionados nos portos. Isso é xenofobia social. Não, peço desculpa. Agora aqui tenho... Eu ouvi essa acusação que estava no Parlamento, foi dado como um exemplo. Mas não há exemplo, não há exemplo de nenhum beneficiário da RSI com aeronave. Isto é uma xenofobia social. Posso explicar? Foi dado como um exemplo na altura. Era possível acontecer isso. Não foi mais do que isto. Olha, e é possível neste momento acontecer que o Afonso tenha o que eu quero dizer uma nave espacial de beneficiário da RSI. Porque a lei não impede a nave espacial. Isso é de uma xenofobia social assustadora. Não uso esse tipo de argumento porque a preocupação do governo com a área social é muito forte, num período destes. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Só se for o Afonso acreditará nisso. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. O apoio à área social, a quem mais precisa, está a ser feito neste momento. A assistência, a caridade. Assistência e caridade. Assistência e caridade. Nisto a sério. Falar nisto a sério. E falamos. Nós aqui temos falado. Aqui temos falado. É um problema sério. Há muitos anos e antes da Troika. Caros amigos, estamos a 5 minutos do final deste programa. E vamos dar uma última oportunidade ao Dr. Eduardo Vítor para aproveitar para, dentro da área metropolitana, e já que estamos a falar da RSI, da área metropolitana do Porto, vamos falar dos últimos dados publicados na semana passada pelo Eurostat relativamente à pobreza e à desigualdade da região norte. Pronto. Em 2 minutos? Pois, em 2 minutos é quase impossível. O que é que eu gostava de dizer? Foram publicados os dados, demonstram um caminho que tem sido seguido ao longo dos últimos anos na diminuição da taxa de pobreza, que chegou a estar em 24% nos anos 90 e que hoje veio para 18%, mas havia, e depois isso repercute-se no coeficiente de Gini, portanto no nível das desigualdades, mas há 2 notas muito importantes que aqui gostava de referir e que o estudo mostra muito claramente. À partida, antes das transferências sociais, a taxa de pobreza em Portugal é 26,4% e a taxa de pobreza da Finlândia é 27%, antes das transferências sociais. Depois das transferências sociais, Portugal passa para 18% e a Finlândia passa para 13%. São as transferências sociais e as políticas redistributivas que produzem menos pobreza. Não é o mercado por si só. A segunda nota que gostava de deixar diz respeito a uma comparação, vamos dizer, em períodos homólogos, como se diz noutros indicadores económicos. De facto, Portugal tem uma evolução que é uma evolução para melhor em 2010 e 2011, para melhor nos domínios da taxa de pobreza. Parece que chegamos a 2011 com menos pobres. Não é verdade. Os números mostram que temos, aparentemente, uma taxa de pobreza menor,
mas temos mais pobres. Como é que isto é possível? Porque a taxa de pobreza é calculada a partir do indicador de 60% da mediana do rendimento nacional. Sim. E o que aconteceu é que o PIB desceu. Sim. E como o PIB desceu, a mediana desceu também, os 60% da mediana, o rendimento desceu, os pobres continuam pobres, estão até se calhar mais pobres e a taxa de pobreza está melhor. E portanto estes dois elementos são fundamentais. Se depois repercutirmos estas duas questões na região norte, que tem mais de 30% dos beneficiários da RSI de todo o país, que tem taxas de desemprego brutais acima da média do país, níveis de rendimento per capita abaixo do... Neste momento a região norte tem níveis de rendimento per capita abaixo do Alentejo. Abaixo dos Açores. Portanto, se juntarmos a isto, o que nós temos aqui é um compósito, um melting pot de problemas que se põe à região como questões absolutamente decisivas para os próximos 10 ou 20 anos, para as próximas gerações, de uma forma muito clara. E com esta nota, sem políticas sociais, a região norte não sobreviverá. Percebemos. Luís Nogueira, minuto e meio só. Para falar, é que eu já não falo há tanto tempo. Perdeu-se em Felgueiras. Perdeu-se em Felgueiras. Não me perdi nada em Felgueiras, não. Ninguém se perde. Não, a questão toda é que já não falo há tanto tempo que o Albino Almeida falou de coisas essenciais, o Vítor também, o Afonso também, e agora em 5 minutos ou em 50 segundos falar disso tudo é complicado. Acho que ficou aqui bem patente uma coisa. Na mentalidade das pessoas que têm ideologias de esquerda, tudo que é público é bom e tem que ser mantido a qualquer preço. Ponto final. Portanto, nem que seja o contribuinte a pagar, nem que seja para levar o país à bancarrota, é público, é bom, isso assim é que está bem. Eu recordo que não é este governo que é o culpado da situação de que vivemos neste país. Recordo também que o empréstimo que recebemos da Troika fomos nós que o pedimos, não foram eles que vieram cá oferecer. E foi um empréstimo com a taxa de juros mais baixa, se calhar, dos últimos 10 ou 15 anos. Porque quando o país estava a endividar como loucos, e eu há anos que andava a falar nisso, o Ferreira Leite falou numa coisa interessantíssima há pouco, também vieram os fundos comunitários, é verdade. Na altura dos governos do professor Cavaco Silva entravam em Portugal 25 milhões de euros por dia de fundos comunitários. Na altura do governo Sócrates, no início da governação Sócrates, entravam 50 milhões de euros por dia de dívida. A diferença é que o fundo comunitário, na maior parte, era a fundo perdido, não tínhamos que o devolver, não pagávamos juros. A dívida pagamos e pagamos bem. No último mandato e depois do desvario de 2009, porque era preciso ganhar as eleições a todo custo, é que subiu-se a toda a gente, já o país estava na ruína, subiu-se a toda a gente, baixou-se impostos, foi uma festa, não é? Que é um termo muito querido ao PS. Depois foi preciso andar de mão estendida lá fora para salvarmos o país. E não se esqueça que no segundo mandato do Sócrates entravam por dia em Portugal 75 milhões de euros. E eu não vi nenhum socialista, nenhum senhor, não vi ao Eduardo Vítor Rodrigues na rua a protestar e a fazer manifestações quando o país estava a caminhar para a bancarrota. Mas e agora que estamos a tentar salvá-lo é que vamos para a rua condenar quem nos está a tentar salvar? Com certeza. Eu tento salvar todos os dias com o meu trabalho e com a minha contribuição. Está a salvar o país de uma forma colossal. Eduardo, não vamos ser demagogos e vamos falar uma coisa aqui muito certinha. Para o PS ou para o Eduardo Vítor Rodrigues, todos os beneficiários do RSI são por necessidade. Está a fazer uma interpretação abusiva. Não são por necessidade. Vamos continuar esta discussão. Nas próximas eleições os partidos têm a coragem de dizer: portugueses, garanto-vos isto com este nível de impostos. E nós baixamos os impostos e vocês pagam isto. Obrigado. Até à próxima. Foi um prazer estar convosco.